Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Hoje, nesse dia todo especial, quero trazer uma mensagem a todos os pais. E essa mensagem eu quero ler nas Escrituras Sagradas, Evangelho de São Lucas, capítulo 15 e o versículo 11 a seguir. Tem como título: Jesus profere a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhes dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa melhor roupa, vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e nos alegremos-nos. Ou nos alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai o estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Bem, meu amado amigo e pai, nesta passagem que acabo de ler, na palavra do Senhor,
Eu digo-lhes que foi uma coisa espetacular. Eu estava a conversar com um irmão e professor de artes, professor Marcos João, e ele me propôs um desafio. Por que você não faz uma mensagem para o Dia dos Pais? Eu pensei comigo assim, mas eu vou fazer o quê? Aí ele até ainda comentou assim, parábola do filho pródigo. Poxa vida, parábola do filho pródigo para o Dia dos Pais. Eu fiquei a meditar, avaliar, e me veio o tema, o amor de um pai. Porque o amor de um pai, diante dessa passagem, está taxado de primeira, não é? Porque nós vemos aqui que o filho, esse cidadão teria 2 filhos, e esses 2 filhos, pelo que se entende, passavam muito bem, viviam bem. Esse senhor tinha bastante terras, bens, empregados, né? Um cidadão rico. Bom, mas o filho mais novo, pediu ao pai que lhe desse metade, né? A parte da sua herança, que seria 1/3, né? E passados dias ele pegou ali os seus bens e foi embora da casa do seu pai. E ali foi gastar o seu dinheiro, a sua fortuna, com todos os prazeres do mundo. E o pai, por certo, ficou ali com o seu outro filho, com os seus empregados, com as suas responsabilidades, mas existia algo que estava sempre no coração deste pai: o amor por este filho que partira, e ele, por certo, ali não teria notícia onde estivesse este filho, em que local da sociedade ou do mundo, né, a que distância estaria aquele filho longe de casa. Mas ali aquele filho, ele gastou toda a sua fortuna, e em meio ao gastar a sua fortuna, veio ali uma situação muito difícil, né? A fome assolando aquela terra, e ele não tinha mais dinheiro, não tinha mais para onde ir, nada o que fazer. Chegou a um certo cidadão rico, criador de porco, rico entre aspas, porque um criador de porco para os judeus reputava a criação de porco com a ocupação mais degradante que se poderia imaginar. Os judeus não tinham nem um pingo de consideração. Eles reputavam mesmo a criação de porco como uma ocupação mais degradante que se poderia imaginar. Por quê? Para que cria porcos, a tradição judaica, como a gente sabe, eles não comiam porcos, né? Imagine criar porcos, para eles o cara não cabia na sociedade. Bom, e esse filho desse senhor, ele passou ali a cuidar de porcos, mas quando ele chegou ali, se alimentava das bolotas que os porcos comiam. E ele lembrou, recobrou-lhe a consciência, né? Na casa de meu pai, lá os trabalhadores eles comem, lá tem pão com abundância. Ele disse: olha, vou voltar lá e vou pedir perdão a meu pai, dizer: pai, pequei contra os céus e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me pelo menos como um dos teus trabalhadores. Quer dizer, ele queria se tornar um trabalhador para o pai, se redimir
da sua situação, seu ato que tivera cometido, ter abandonado seu pai, gasto toda a sua herança, né? Mas ele se levantou determinado dia ali, tomou a decisão de voltar para casa. E chegando ali, caminhando naquela caminhada, já chegando próximo da casa, o pai o avistou e disse: aquele é meu filho. Então o pai correu ali e abraçou-lhe aquele filho e o beijou. E como bem notamos, ele não pôde dizer todas as necessidades que desejava dizer ao pai, ou seja, se redimir com o pai da maneira que ele imaginou. Ele apenas disse: pai, perdoa, né? Pois já não sou digno de ser chamado teu filho. E ali o pai o abraçou, né? E disse para os seus servos: olha, mata aquele bezerro cevado, né? E põe uma roupa, põe um anel em meu filho, põe um calçado em meu filho, pois o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O amor de um pai, por mais terrível que seja, o que o filho venha causar-lhe ao pai. Mas quando o filho reconhece que pecou, que errou para com seu pai e pede perdão, o seu pai está de braços abertos a lhe receber. Esse é o exemplo que nós temos aqui desta passagem. Para o pai, para cada pai, essa mensagem fica aqui, esse texto para o senhor meditar, avaliar, rever o seu coração, a sua mente. Vamos lembrar também que Deus é um grande Pai e todos nós como nação somos suas criaturas, e Ele quer que Ele, como grande Pai, que nós se chegue a Ele, peçamos perdão a Deus. Mas vamos voltar aqui ao assunto do Pai, nosso Pai, né? Pai humano mesmo. Talvez, pai, você tenha se magoado com seu filho, talvez ele está nas drogas, na prostituição, no roubo. Não importa o estado que esteja seu filho. Se ele voltar, o receba com alegria, com afeto, faça-lhe uma festa, põe-lhe um anel se for o caso, né? Isso é um triplo símbolo, né? É a honra, a reconciliação, né? Então, para cada pai fica aqui o meu abraço, meu carinho, que possa estar sempre com esse coração amoroso a perdoar, a amar. Vemos aqui por o irmão mais velho, ele não quis perdoar o seu irmão, né? Quantos que estão em casa e o outro, porque partiu, quando volta acha que só ele é digno? Não, o que está em casa é digno, mas tem que lembrar de uma coisa: temos que admitir para a vida da gente o perdão, o amor, a misericórdia. E a você, pai, eu lamento por não ter mais o meu pai. O meu pai se fora. Então, para cada pastor, para cada chefe de família, vai aqui o meu abraço como o meu pai. Que Deus possa guiar os seus corações, que possa conduzir como pai da melhor maneira possível a cada um que se chegue como filho. Essa é para o senhor pastor, para o senhor pai. Que Deus abençoe a vocês, que Deus possa tocar no coração de vocês a cada dia, e que Deus possa fazer vocês a cada dia
um exemplo para nós poder continuar, tanto sendo pai, como sendo também bons filhos e filhos exemplares. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.